História do Brasil 1, texto 14, O Legado, Pombal, Maxwell, completo. Gente, tanto a força quanto a fraqueza de Pombal, segundo Maxwell, estavam nas mãos do rei. Estavam na condição, se o rei tivesse vivo, Pombal tinha poder. Tanto que quando o rei morreu, Pombal ficou completamente sem poder, tanto que aí o bispo lá chegou para ele e falou: Vossa Excelência não tem mais nada para fazer aqui não, pode vazar daqui. Em 1765 tem aquele ataque lá que foi feita a tentativa de assassinato a Dom José. 1765, ataque a Dom José. Depois de 1774 ele foi atacado mais seriamente. E ele fica paralisado. Um dos ataques deixa o Dom José paralisado. Paralisado eu acredito que não é paraplégico, mas ele fica encerrado na cama, no leito dele, certo? Bom, a Inglaterra desejava, desejava que Dom José I morresse, porque o governo dele era com certeza incômodo, né, aos interesses da Inglaterra. Tá aqui tem um detalhe aqui os adversários, né? Os adversários. Alguns comerciantes aí que não eram privilegiados aí pela política pombalina, né? Eles se tornaram adversários de Pombal. Além dos adversários políticos, né? Do próprio Dom José, né? Os próprios vassalos, alguns vassalos que eram como é que fala? Adversários de Dom José. E da política pombalina, que de alguma forma a política pombalina ela fortalecia o Estado, a monarquia, mas ela não fortalecia alguns segmentos, né, alguns interesses de alguns vassalos, e por isso aí os conflitos. Ele cita aqui também, o Maxwell cita aqui o clero ultramontano, alguns aristocratas, os comerciantes, como já foi falado, sem contar a querida Inglaterra, né, que ela não queria nem um pouco, né, ver o sucesso de Portugal. Bom, então com a morte de Dom José, o que vai acontecer? Pombal vai ter que vazar, ele vai ser obrigado a afastar-se das posições que ele ocupava no cargo junto com a coroa. Bom, a rainha, né, que tinha perdido um filho de varíola, ela não quis dar a vacina na criança, achando que a vacina mataria a criança. De todo jeito a criança morreu, e a criança, aí, segundo Pombal, aí rolava uma ideia no underground de que Pombal ele iria subverter a ordem aí para trazer essa criança a fazê-la rei, né? E se isso desse certo, seria uma perpetuação de Pombal no poder, porque o neto do rei seria rei, ia tirar aí o direito das mulheres assumirem a monarquia. Então, mas essa criança morre, e quando essa criança morre, as rainhas tomam o poder, e a rainha tomando o poder, ela que assina aí a demissão de Pombal dos exercícios. Aí os leais, né, amigos aí de Pombal também foram, alguns não, mas teve um que se tornou aí chefe geral das polícias da capital e do reino. Mas a maioria foi destituído, também foram destituídos do cargo, porque Pombal não era só esse cara, né? Tinha toda uma rede, como já foi falado no áudio anterior, né, do Serrão. Então, Pombal e todas as pessoas que davam apoio, todas as instituições, todas as entidades, todos os indivíduos, todos os titulares, né, todos os magistrados, todas as pessoas que davam apoio a ele, de certa forma elas foram perseguidas, e aquelas que não chegou-se ao caso, né, de morticínio, de homicídios, mas, né, de espancamento, de inquisições, mas de simples afastamento, né, tirar da função para colocar outras pessoas para representar os interesses agora da rainha, a filha do Pombal. Até a irmã de Pombal foi destituída da abadia onde ela servia. Foi libertada. É o seguinte, tudo aquilo que representava o pombalismo foi desconstruído. Os jesuítas que estavam aprisionados no mosteiro foram libertados também. Aprisionados no sentido de que não era uma prisão, mas no sentido de, né, como o Pombal tinha expulsado os jesuítas, né,
Então, e tudo isso voltou. Tudo que representava pombalismo foi desconstruído e retornou-se à construção antiga. Bom, nesse balde também entra aí os conspiradores. Lembra daquela aristocracia que estava conspirando contra o Pombal? Então, que haviam sido presos, haviam sido degradados, haviam sido torturados. Os que foram mortos não tiveram jeito, mas os que estavam vivos, todos receberam o perdão e voltaram para o seio da sociedade portuguesa. A rainha Maria, filha de Dom José I, né, Rainha Maria, ela libertou 800 presos políticos. Porque a ideia, né, do pombalismo era dominar pelos 4 Is, né, que ele fala lá no começo, a Inquisição, e aí vai. Depois eu vou lembrar direitinho dos 4 Is. Mas um deles era a Inquisição, né? Bom, enfim, com esse lance aí dela libertar 800 presos políticos, porque a população ela era totalmente a favor de Pombal. Não é construção, é claro que é anacronismo, mas se por acaso fosse, né, muito por acaso mesmo, a gente fosse fazer um comparativo, né, um comparamento, né, a gente poderia dizer que o Pombal seria um populista. A população gostava de Pombal, do Marquês de Pombal. Consequentemente, de Dom José, mas ela gostava muito do Pombal. Então, por quê? Quando a rainha, a filha de Dom José, toma todas essas medidas antipombalinas, o povo surta, né? Vai para as ruas, eles tentam apedrejar a carruagem da própria rainha. A tropa real é chamada para intervir. E eles vão, como eles não conseguem, eles queriam, acho que no fundo eles queriam matar a rainha, mas aí tem a efígie da rainha lá, eles vão lá e toca fogo naquele trem. É um furdunço dos diabos. Mas enfim, só para falar, né? A morte do rei gera demissão de Pombal, que gera libertação de presos políticos e todo desmoronamento, né, desconstrução de tudo aquilo que Pombal e Dom José estavam fazendo, mas que fica expresso na figura de Pombal. Então, a desconstrução de tudo que é tido como pombalino e a consequente irritação, né, do povo. Chega às raias de entrar em conflito com as guardas. Mas inicialmente, isso é resolvido. Então, o que vai acontecer? Aí, aqueles inimigos de Pombal, que Pombal lidava com eles durante o seu período de governo, né? O período do seu ministério, vamos dizer assim. O Pombal lidava com esses inimigos. Então, eles não faziam nada por causa da figura de Dom José, que era a estrutura de poder de Pombal, como já foi dito. E, enfim, agora Dom José está morto e Pombal não tem em quem se proteger. Então, a própria princesa, né, e os inimigos de Pombal, os adversários políticos de Pombal, eles vão abrir vários processos contra Pombal, dos quais ele vai ter que se defender. É claro que ele diz que faz tudo que ele faz em nome do rei, e é muito óbvio, porque se ele estava fortalecendo a monarquia, ele estava fortalecendo a monarquia, estava fortalecendo o rei, entendeu? Tudo que ele fez a mano do rei, e é claro que não se encontra nenhum documento que vai provar que ele fez ou não, que Dom José tenha mandado fazer isso ou não, mas no fundo, fica claro de que ele estava agindo em nome do rei. Ele tenta deixar claro que estava agindo em nome do rei. Bom, agora fica assim, um dos interesses que a gente falou no áudio passado, que é o seguinte, que a Grã-Bretanha, ela tinha, inclusive no começo desse áudio, a gente falou que a Grã-Bretanha ela tinha interesses muito grandes em ver a queda de Pombal, e ela só não conseguia destituir Pombal do cargo, né? Não conseguiu fazer isso. Ela tentou de várias formas, inclusive através da igreja, isso é visível, isso é perceptível no texto, né? Mas, né, assim, a gente pode inferir, na verdade, né? Mas o que acontece? Um dos motivos de que a gente pode certamente falar por que a Inglaterra tinha horror de Pombal, queria destruir ou tinha o Pombal como inimigo, é porque Pombal que vai estabelecer uma determinação proibindo os navios da Inglaterra, os navios da América do Norte, descerem para fazer
ou comércio, seja lá o que for, na América do Sul. E isso aí é um certo cerceamento do poderio, né? Entre aspas, né? Essa liberdade de ir e vir que a Inglaterra também fecha aspas, né? Que a Inglaterra está acostumada a ir para qualquer lugar que quisesse, declarar guerra com quem quisesse, enfim, vender ópio para quem quisesse. Então, o Pombal, ele vai falar, não, aqui na América do Sul, aqui, daqui para baixo é nossa, entendeu? E aí o bicho pega, né? Porque na América do Sul nós estamos falando é aqui o Brasil. Então, esses navios da Inglaterra passaram a não vir mais aqui, e aí começou a degringolar a situação entre Portugal e Inglaterra, mas na figura, né, mais precisamente na figura de Pombal. É na figura de Pombal que isso vai se dar o tom de um conflito, ok? Mas no final das contas, o que Pombal queria mesmo é que a Grã-Bretanha apoiasse as intenções pombalinas na América do Sul. Não era para declarar guerra, não era para nada disso, não. O Pombal queria apoio da Inglaterra, mas ela não queria dar esse apoio. Obviamente que ela tinha outras ideias, né, em mente. Bom, no período de Pombal, né, foi criada aí as companhias, Companhia do Grão-Pará e Maranhão. São companhias monopolistas brasileiras. Foi nesse período que essas companhias foram, no período de Pombal, que essas companhias foram criadas. Aí o Maxwell vai falar que é o seguinte, dependendo da nacionalidade do cara que entender isso aí, ele vai falar que foi bom, que foi ruim, que não sei o quê. Mas o que importa é, o seguinte, foi na época de Pombal que essas companhias, nesses monopólios, nessas grandes companhias foram inventadas, foram criadas no período de Pombal, foram criadas aqui no Brasil, né, para dar uma determinada estabilidade, né, também aí as negociações internacionais, para dar para estruturar, para iniciar um processo de estruturação por onde esses produtos, né, da colônia, como eles iam fluir, enfim. Companhias de exportação, gente. E importação, gente. Bom, e defender essas ideias, né, no tempo pombalino, era defender o próprio Pombal, segundo Maxwell. Mas a gente tem que lembrar que desde o fim da década de 1750, né, os interesses de Pombal, eles vão sempre conflitar com uma parte da elite que não é agraciada por essas medidas. E que, com a morte de Dom José, né, elas vão ficar aí o siri na lata com relação à situação de Pombal, exigindo, né, todas essa destruição de tudo que Pombal fez. Inclusive até indivíduos da própria Companhia do Brasil, aqui dessas companhias de exportação, né, que também estavam devendo a Portugal, né, que estavam devendo ao Estado português, com a morte de Pombal, mesmo tendo se beneficiado da estrutura criada por Pombal, com a morte de Dom José I, a primeira coisa que eles vão fazer é eles vão chutar o Pombal da sua posição. No final das contas, é porque Pombal, quando criou essas companhias elas foram criadas como um monopólio, ou seja, só essas empresas poderiam negociar aqui entre Brasil e Portugal. Só. O produto saía daqui, ia para Portugal e Portugal redistribuía para a Europa. E esses outros vassalos, essas outras figuras públicas de Portugal, essas outras figuras nobres de Portugal, elas tinham também interesse em pegar uma fatia desse bolo e instituir suas próprias empresas, né, importadores e exportadoras de produtos aqui no Brasil, para pegar a sua fatia do mercado, como sempre, isso é óbvio, né? Os grandes estão sempre movidos pelo interesse de abocanhar uma parcela, uma fatia do mercado, né, da riqueza do mercado, e essas empresas já queriam fazer isso mesmo desde 1750, essas empresas, não, esses indivíduos, né, queriam essa parte do mercado, essa fatia do mercado, e o que estava sendo, obviamente, cerceado aí, né, por esse empoderamento absurdo para eles, né, do rei,
em detrimento desse monopólio, em favor desse monopólio e em detrimento deles, dos súditos, dos nobres que ficaram assim, chupando o dedo, né? A ver navios, como dizem os portugueses. Então, aí com a morte do Dom José, eu falei, vamos fazer pressão nesse cara. Bom, o comércio do algodão e do arroz aqui no Brasil estava bombando nas palavras modernas, nas palavras contemporâneas de hoje, né? Então, mas veja bem, ó, com relação ainda esse monopólio, o Pombal não criou isso do poder pelo poder. Pombal criou isso porque era necessário, esse monopólio era necessário para quê? Porque, como que a gente viu no primeiro áudio, a questão era o empoderamento do rei, o empoderamento da monarquia, o fortalecimento da monarquia. Né? Uma monarquia absoluta. A ideia era essa, absolutizar a monarquia. Então, se é para absolutizar a monarquia, então tudo deve pertencer ao Estado monárquico. Entendeu? Então, e além do que, existiam interesses estrangeiros também no comércio brasileiro. Ora, Portugal, vamos analisar, isso aqui é contrafactual, mas você analisa bem. Portugal tem a colônia Brasil. Portugal, né, investe aqui horrores em segurança, em guerras, isso e aquilo, como a gente já estudou até aqui agora, né, holandês, não sei o quê. Então vai acontecer o seguinte, no frigir dos ovos, o Brasil, tudo isso para proporcionar que a terra produza. Aí na hora de produzir, o Brasil, ao invés de exportar diretamente, única e exclusivamente, eu consigo entender a visão de Pombal. Em vez de exportar isso para Portugal e consequentemente, Portugal vender isso com um lucro maior para os países da Europa, esse produto seria, consequentemente, ele seria transviado, ele seria exportado para outras nações e aí Portugal estaria a importar os produtos da sua própria colônia. Veja bem que absurdo, né? Isso aqui não está no livro, isso aqui é só uma análise. Então, eu acredito que a atitude de Pombal no fortalecimento, é claro que todo reino faz isso, né? Estava correta. Só que o que acontece? Estava correta para aquele determinado ponto de vista, que era o fortalecimento da realeza. Mas com relação aos outros vassalos, que também queriam se fortalecer, aí não ficou muito bom, né? E como ele era muito súdito de Dom José I, ele acaba sendo massacrado aí. Enfim, vamos continuar. Bom, isso aí está acontecendo na Europa. E o que acontece aqui no Brasil? Os grandes administradores dessas empresas monopolistas implantadas no período de Pombal, eles eram aqueles indivíduos que a gente viu nas aulas passadas que eles defenderam a Terra Brasil, a Colônia Brasil, né? De todas as agressões estrangeiras, defenderam a Terra Brasil contra os índios, defenderam a Colônia Brasil contra os quilombolas, contra as agressividades de vários movimentos insurgentes aqui contra a administração portuguesa, e eles foram se afunilando, né, até chegar ao topo da pirâmide, né, que antes de 1880, a gente já estudou isso, não tinha nenhum título de nobreza foi dado, mas eles se consideravam os nobres da terra por defender a terra com o próprio sangue, com as suas vidas, com as suas rendas, com os seus dinheiros, com as suas riquezas, com as suas finanças, entendeu? Então, eles, por serem de famílias tradicionais, vindos de processos de adentramento, processos de povoamento, de colonização, de processos de... depois com a questão do açúcar, né, com os engenhos de açúcar, de grandes senhores de engenho, da nata da sociedade, e todas essas coisas. Então eles alegavam que, muito embora eles não tivessem títulos de nobreza concedidos por Portugal, eles se consideravam os nobres da terra por todo esse esforço que eles já haviam feito há séculos, né? Entendeu? Então, eles estão agora no comando dessas companhias mercantilistas aí. E eles vão sentir o impacto que é para eles
as decisões que estão sendo tomadas em Portugal em virtude do Marquês, né? E é claro que eles estão percebendo que, junto com o Marquês, os inimigos do Marquês agora se tornam seus inimigos também. Ou seja, não inimigos, né? Sim, inimigos em interesse, né? Os interesses são adversários, interesses diferentes. Entendeu? Então eles veem nisso aí a possibilidade também de serem destituídos de suas funções. Então, aí quando isso chega na mão da rainha, né? O conselho da rainha, para todas as decisões, né? Ele vai decidir fechar a Companhia do Grão-Pará. Abolir, na verdade. Os termos do processo é abolição, abolir a Companhia do Grão-Pará. O que vai desfavorecer muito esses nobres, né, nobres entre aspas, entre muitas aspas, brasileiros. O que veiculava mesmo era uma liberdade de comércio, ou seja, liberdade de comércio, todos poderiam comercializar com a metrópole, enfim, era isso. Também tinha a questão dos impostos, né? Porque havia uma determinada cobrança, uma taxação a mais aqui ou ali, ou para esse indivíduo, que tem essa empresa que pertence a tal indivíduo, tem uma taxação assim, porque ele já é meio bicudo, já é meio antagônico ao governo de Dom José, né? Então, isso tudo vai acabar, comércio livre, né? Enfim, vamos lá, era o que eles queriam. Bom, os adversários de Dom José I, consequentemente de Pombal, eles triunfaram aí, né? Mas também as pessoas que deviam a monarquia também se sentiram, foram privilegiadas. Por quê? Com a quebra dessa hegemonia, né? Desse controle dessas empresas ultramarinas, vai acontecer que quem estava devendo fica de boa. Não vai pagar. Então eles também foram favorecidos. Bom, só tem um pequeno detalhe nessa história aí. O Maxwell vai trazer a informação de que é o seguinte: se fosse nos momentos atuais, nós poderíamos dizer essa esquerda ou essa direita, tanto faz. Um desses lá, né? Esses adversários de Pombal de Dom José, eles chegaram no poder através da rainha Elizabeth, da rainha Maria, e o que vai acontecer? Eles dominam, ela vai formar, como Pombal formou, como Dom José formou junto com Pombal uma rede, eles também vão formar uma rede. Mas tem um pequeno detalhe, como eu comecei a falar, tem um pequeno detalhe. Dentro dessa rede, dessa nova rede que está sendo formada, né, com Dona Maria, ainda existem muitos funcionários, muitos servidores públicos que são leais a Pombal, ainda, que são leais a Dom José mesmo morto, né, porque o corpo do rei morre, mas a realeza não morre. Então veja bem, isso vai se tornar um problema porque a maioria dos cobradores de impostos, eles eram pró-Pombal ainda. Entendeu? Bom, tem uma outra questão importante ainda. O Maxwell ele traz isso, né? Que não bastava a assinatura da rainha extinguindo as empresas monopolizadoras do comércio internacional. Não bastava uma penada da rainha para que essas empresas simplesmente elas parassem de funcionar. É como, né? Não tem lógica, não faz sentido. Essas empresas elas continuaram a produzir os seus comércios. Inclusive, o Maxwell vai falar que durante toda a década de 1780, essas empresas elas funcionam. Até porque, como é que você vai parar um processo de exportação de um produto extremamente solicitado e extremamente bem pago, como o algodão? Não tem como, não é? Que beneficiava. Então é o seguinte, numa penada, numa canetada, né? Naquela época era pena, numa assinatura, ela faz sim a vontade da rapaziada lá. Mas entre a assinatura dela e a real
destituição, desintegração dessas empresas, especificamente do Grão-Pará em Pernambuco, aí vai um abismo muito grande, porque não é bem assim. É claro que ao longo do tempo isso vai ser nominado, né? Os partidaristas, né, da rainha, da Rainha Maria I, eles vão começar a formar suas empresas e começar a comer pelas beiradas. Eles vão tentar comprar algodão aqui nos nossos portos brasileiros e sair aí sorrateiramente, né, ou comprar por outras vias e entregar isso para a Europa. E com certeza eles vão fazer isso, mas por enquanto ainda estamos nesse abismo. Bom, então diante de todos esses acontecimentos aí, a estrutura dessa rede aí que acaba sendo formada, o Maxwell não vai falar, mas é assim que eu estou percebendo, né? Toda essa rede aí de interesses contrários aos interesses de Pombal, para tentar sobreviver nesse mercado, para tentar se estabelecer nesse mercado, vai acontecer muitas corrupções, muitas pessoas vão se corromperem, né? E com certeza o que vai possibilitar essas empresas novas que estão sendo criadas aí pelos partidários contra Pombal vão conseguir se estabelecer. Não de imediato, mas progressivamente, paulatinamente. Então, como a gente tinha visto que é o seguinte, no caso de Pombal, havia, né, todos os assuntos do Estado, eles estavam centralizados na mão do rei. O rei detinha esse poder, né, essa centralização política, todas as coisas concorriam para que o rei, né, tomasse ciência e o Pombal ele deliberasse aí quais as atitudes melhores a serem feitas. Já no caso da Maria I, a filha dele, depois da morte do rei, isso já não acontece. Vai acontecer uma coisa exatamente ao contrário, vai acontecer uma descentralização do poder monárquico. Veja bem, anteriormente, o Estado manipulava os interesses sociais para fazer a sua automanutenção. Aqui no caso da Dona Maria, os interesses particulares mobilizavam o Estado, influenciavam o Estado para atender os seus intentos particulares. É diametralmente oposto. No caso do Pombal, né, toda a sociedade, todas as empresas, tudo que estava, né, circunscrito a Portugal estava consequentemente submisso à vontade do rei, né? Absoluto rei, centralizado rei. E aqui agora, na filha dele, acontece exatamente o contrário. Tudo que é do Estado está sendo utilizado para crescer, para fazer crescer, para fortalecer os interesses particulares. São duas coisas antagônicas, né? Dá para perceber que são diametralmente opostas. Ou seja, Pombal, estado forte, Maria I, estado fraco. Bom, a rainha tinha uma certa incapacidade de nomear seus representantes, né? Então ela vai ter uma certa dificuldade com isso aí. Bom, no período de Pombalino, a gente já estudou que o Pombal tinha criado aí uma rede de manufaturas em toda Portugal, especificamente em Lisboa. E no período da Dona Maria I, essas manufaturas elas vão ser colocadas aí na junta de administração elas vão ser colocadas sobre o controle, né, da junta de administração das fábricas do reino. Junta de administração das fábricas do reino. E águas livres. Então, para controlar tudo isso aí, tinha um inspetor e 4 deputados. E tudo isso foi feito para tentar administrar o que era feito no período pombalino, uma vez que eles não podiam simplesmente acabar com todas as manufaturas, porque como é que eles iam e o tecido, onde eles iam conseguir, na verdade?
Eles iam ter que comprar da Inglaterra, e muito mais caro. Eles produziam algodão no Brasil. Então, veja bem, não podiam simplesmente destruir as manufaturas. Eles tiveram que administrar essa manufatura de acordo com os interesses deles. E quais eram os interesses deles? Que a gente acabou de falar. O fortalecimento dos interesses particulares em detrimento do poder estatal, do poder monárquico. Bom, e numa dessas mudanças aí com relação às manufaturas nas nossas palavras atuais, acabou o incentivo. Pronto, sem incentivo nenhum à produção de manufaturas, né, por particulares ou pessoas da sociedade, indivíduos da sociedade que quisessem implementar, criar aí as suas próprias manufaturas. Acabou. O Estado, no tempo de Pombal, ele incentivava as pessoas a criarem suas manufaturas. E no tempo de Maria, não tem mais apoio, não tem mais incentivo algum. Bom, mas o que vai acontecer, a gente não pode confundir o não incentivo do Estado às manufaturas com não haver a criação de novas manufaturas em Portugal na época de Dona Maria. Por quê? Porque vão ser criadas quase 300 manufaturas, né, de capital privado, sem o auxílio, sem a ajuda do governo, entendeu? Contra as 96 que haviam sido criadas em Portugal. Eles fizeram exatamente o que... Olha só, interessante, eles fizeram exatamente o que o Pombal tinha feito. Eles criaram novas manufaturas e 3 vezes mais, quase 3 vezes mais. E com recursos próprios, né? O que difere são os intentos. Um tentava fortalecer a monarquia, o outro, né, os outros tentavam fortalecer os particulares. Então, o que vai acontecer agora? Né? A manufatura, ela vai sair, as manufaturas elas vão sair da mão do governo centralizado absolutista português, na figura de Dom José I e de Pombal, e elas vão passar para a mão de quem? De quem? Para a mão dos capitalistas. Gente, é uma correção aqui, no reinado anterior é Dom João V, viu? Essas 276 empresas manufatureiras, elas foram criadas no período pombalino, e as 96 foram criadas no período de Dom João V, ok? Só uma correção. Gente, nós temos que fazer um destaque aqui também para a exportação do tabaco, né, que Portugal pegava aqui no Brasil, nas colônias brasileiras, né, na colônia brasileira, no Brasil colônia, e nas outras colônias também tinha produção de fumo também. Então, o fumo, ele promovia um produto, um volume gigantesco de dinheiro, de riqueza, e incluído também o sabão. Sabão e tabaco. Então nós temos 3 produtos aqui que eram produtos de exportação nesse período: o açúcar, o sabão e o tabaco. Então veja bem, o Maxwell traz uma informação aqui do Raton que diz que é o seguinte, que um dos exportadores de tabaco ganhou mais em 1 ano do que o Estado em 40 anos. Né? Então é uma quantidade de riqueza sem precedente. Bom, depois que o Pombal foi exonerado, né, sumiram com ele do cargo, 1 ano e meio depois que Pombal foi afastado do cargo, eles começou a aparecer denúncias contra ele de corrupção, de abuso de poder, entre outras. Aí ele vai se retrair para começar a fazer a defesa dele no âmbito jurídico, né, de todas essas acusações aí. Ele fala uma frase que você vai encontrar em todos os livros que falam esse assunto, né? Abre aspas, ele fala assim: eu nunca fiz nada que não fosse determinado pelo rei, fecha aspas. Essa frase ela vai estar assim, mais ou menos em todos os livros, em todos os lugares que você for encontrar. Ele sempre vai falar: olha, eu só fiz o que o rei mandava, eu nunca fiz nada que o rei não tivesse mandado, tudo que eu fiz foi por lealdade e devoção ao rei, cumprindo normas, instruções reais. De Dom José I, claro. Então, o processo dele foi quase aos 80 anos. Ele estava com quase 80 anos quando ele começou a responder o processo. Eu sei que no frigir dos ovos a Dona Maria vai assinar lá o
fazer o veredito dele, e ela vai falar assim, ó, ele merece sim ser punido de forma exemplar, mas em virtude aí da sua idade, da sua condição, da sua fragilidade, eu vou passar um pano aqui, vou deixar mais ou menos assim, entendeu? Ela não, assim, é uma espécie de perdão, uma espécie, não é um perdão formal, mas é uma espécie de, né, fazer vista grossa, né, de cobrar, mas exigir que ele fosse para a cadeia ou que ele pagasse de alguma outra forma, né? Sabe-se lá que alguns seus inimigos provavelmente queriam ver ele enforcado, mas ela procedeu de outra forma. Tanto que isso aí vira quase que como uma jurisprudência, né? Eu acredito que para quem mexe com direito aí, nós somos historiadores, estamos aí na via de ser historiadores, então, mas para quem mexe com direito, isso vai virar jurisprudência, né? O cara vai fazer acontecer lá e vai evocar um direito que a rainha Maria I concedeu a Marquês de Pombal em virtude muito provado que ele tenha feito e acontecido, ela não impôs uma pena capital, enfim, isso vira jurisprudência. E a sentença dele ela vai ser traduzida para vários idiomas europeus. Tanto que depois dessas traduções, né, que vai virar mesmo, as pessoas vão começar a evocar esse direito de usufruir dessa jurisprudência pombalina. Até nisso o Pombal favoreceu a algumas pessoas. Bom, Pombal vai morrer em 1772. É isso mesmo? Correção, hein? 1782, hein? Vamos corrigir. Pombal faleceu em 1782. Apenas 5 anos depois dele ser afastado das suas funções. E o Maxwell vai falar após a sua queda. A grande verdade é que a elite social que apoiava Pombal no momento que ele era vivo, né, se afastou dele, porque temia também ser perseguida por essa elite forte que estava no poder. Não é? Então o Pombal ele acaba que ele fica isolado, ele morre velho, isolado num cantinho lá, praticamente isolado mesmo das outras pessoas, da sociedade, do convívio social e doente, muito doentinho. Bom, mas quando ele morre, ainda tem, né, os bons samaritanos aí, né, que vão pagar a Pombal, os funerais de Pombal, né, com toda a pompa e honra que não poderíamos dizer no momento contemporâneo, que um chefe de Estado, né, pela primeira vez um primeiro-ministro, né, tão eloquente, tão nobre quanto Pombal, ele tinha o direito, e algumas pessoas, inclusive, né, é claro que uma parte da igreja, lá o núncio apostólico lá de Portugal vai dar uma cutucada, porque eles não estão nem aí se o cara tá velho, tá morto, se o cara fez, se o cara... É simplesmente inimigo político, então eles deram várias cutucadas, falando que o Pombal, por instituir a laicidade nas universidades, né, portuguesas de Lisboa, de Coimbra, ele é considerado uma sede de pestilência. A universidade se tornou uma sede de pestilência por causa aí, né, das intervenções pombalinas. Mas muitos vão pagar, né, vão participar do enterro dele e relembrar a figura notória com que ele foi, com que ele, né, esteve na direção aí de Lisboa durante todo esse tempo, de Portugal, durante o tempo em que ele foi o Marquês de Pombal. Um detalhe aqui, né? Isso aqui já é pós-Pombal. Tem um momento, o Maxwell vai trazer essa informação aqui, que logo no momento pós-pombalino, da tomada do poder aí, né?
não é uma tomada de poder bélica, né? Simplesmente essa ascensão natural ao poder desses segmentos sociais contrários ao pombalismo. Nesse momento o Pombal houve o declínio, o Pombal morre e tudo mais, mas os partidários de Pombal, na virada do século do 1799 para 1800, eles tomam novamente, eles ganham força novamente com as ideias de Pombal, porque o Pombal ele vai deixar, assim, durante o processo de defesa, o Pombal ele vai escrever um monte de apologias em sua própria defesa. E isso vai servir de inspiração filosófico-político, para os seus, entre aspas, correligionários, né? Para os seus administradores, para aqueles que o consideravam como tal. Então, na virada do século, isso vai mudar. Os admiradores dele, né, vão ter uma participação mais ativa nesse cenário político em Portugal. Bom, aqui nos 25, né, do 17 do texto aqui, o Maxwell ele vai retomar o que ele fala no começo, né, que o Pombal, né, o pombalismo ele foi necessário para restabelecer uma monarquia que ela tinha sido deteriorada, tinha sido fragmentada no período anterior, que é o período de Dom João V, né? E o Pombal ele consegue fazer isso com maestria, né? Ele faz isso com excelência. É claro que são decisões, a gente está julgando aqui, o olhar é o olhar político de um administrador que, tendo na sua mesa as diretivas, ele começa a traçar os planos para fortalecer o Estado, já que o Estado estava fraco, então a intenção era fortalecer, ele foi muito bem sucedido nisso, né? Então era fortalecer um Estado que tinha herdado uma falência de um Estado anterior, que é o Dom João V, como eu acabei de dizer. Até esse momento, os 25 minutos aqui do time, do tape aqui, o Maxwell, ele traçou o Maxwell traçou aqui um panorama histórico. Aqui ele já está, a partir de agora, ele já vai entrar na análise praticamente do que foi o pombalismo no século XVIII. Primeiro ele trouxe o argumento histórico. Agora a gente vai entrar aqui, né, na percepção de Maxwell sobre o que foi o pombalismo no século XVIII. Então, o primeiro destaque aqui é a luta pela hegemonia, né, a luta para se tornar hegemônico. A luta para o poder se tornar hegemônico novamente. É o primeiro aspecto. Utilizando aí de todos os mecanismos que o pombalismo, como a gente acabou de ver, né, nesses 25 minutos, tudo isso que o pombalismo, através desse mecanismo, se eu posso falar, pombalístico, né, todas as medidas que Pombal estaria tomando para fortalecer esse Estado, certo? Isso, né, não podemos, assim, ele também bate nessa tecla que é uma reconstrução intelectual, né, porque toda mudança ideológica ela passa por essa mudança intelectual. Então, era necessário reconstruir um Portugal, intelectualmente falando, né, diferente daquele Portugal do reinado anterior. E exatamente essa reconstrução ideológica que foi feita por Pombal no século XVIII, ela é diferente, né, da própria perspectiva que eles tinham naquele momento e da visão que você vai ter hoje. Porque hoje você vai analisar o Pombal, né, com os olhos do futuro sobre o passado, mas naquela época era necessário lançar essa percepção sobre o aspecto intelectual da coisa em si. Então o que vai acontecer? Ele vai falar do Fritz Ratzinger, não é o padre não, sobre a questão do absolutismo, que um monarca absoluto, ele, apesar de ser detentor de todo o poder do Estado centralizado nas mãos dele, ele vai se submeter às leis. É claro que isso aí é só no papel, né? Só um pedaço de papel, como dizia o Adolf, mas é anacrônico. Infelizmente, mas em contrapartida, né? Não, também tem contrapartida, não. Eu estou surtando já, peraí. O que vai acontecer?
O monarca absoluto, ele detém todo o poder centralizado nas suas mãos. Então ele não precisa de cumprir as leis, mas ele cumpre a lei. Ou ele, pelo menos, ele admite que cumpre a lei, porque assim ele vai estar forçando os outros a cumprirem o ordenamento jurídico. A palavra é essa, ordenamento jurídico. Mas no final das contas ele não passa de um déspota esclarecido, né, sem precedentes, e por mais cara de João sem braço que o Dom José dê, ele é o déspota esclarecido. Ele é um déspota esclarecido, sim, isso é óbvio. E o Marquês de Pombal é o seu testa de ferro, né? É o primeiro-ministro, né? Vamos relembrar aqui que no período do Pombal houve um estímulo, né, à industrialização, no caso das manufaturas, né, um estímulo sim, estimulação da economia nacional, em todas as áreas que isso fosse possível, né? Então, o governo pobalino tem essa marca, mas também fortalecendo o exército e as instituições, como a gente acabou de ver. Só que é só um brevezinho resumo da história. Bom, e como é que esse fortalecimento, né, das instituições do poder era feito? Através da prática do mercantilismo, que a gente viu, né, especificamente nas empresas do Grão-Pará, né, que tinham um monopólio do comércio aí entre colônia e Portugal. Coerção, tributação e criação de leis. Essas três. Coerção, tributação e criação de leis. Isso aí foi também muito característico do período pombalino. Na verdade, isso era uma das maiores características do período pombalino. E isso sim é característica de um absolutista esclarecido, como Maxwell fala. Bom, o Maxwell traz outra informação importante que, por incrível que pareça, que por mais danosa que seja, com 60 mil mortes, entre 40 e 60 mil mortes, o terremoto de 1550, ele contribuiu também para que o Marquês de Pombal ele tomasse a frente, né, de todas essas mudanças e implementasse aí esse período, entre aspas, pombalino. Bom, detalhe importante, né, a reforma do sistema educacional e a expulsão dos jesuítas são fatores importantíssimos, né, que tem que ser lembrado na hora de escrever aí na prova. Pombal reavalia, né, essa relação Estado e Igreja, rompendo, né, com o papado. Porque a intenção de Pombal já era instituir o Estado laico. As manufaturas foram criadas por Pombal para substituir as importações. Ora, se você tem uma colônia que você produz algodão, e você traz esse algodão para Portugal, você pega esse algodão, você vende ele, você exporta ele novamente para os países da Europa e você importa o tecido. É muito melhor do que você importar o tecido e retirar dinheiro, retirar do fundo o dinheiro para pagar. Porque você tem um lastro, praticamente vira uma troca. E acaba que quando esse tecido chega em Portugal, você revende ele por um preço maior do que você comprou, que vai ser superior ao custo da produção, né? E agraciado pelos valores da venda. Entendeu? Então a importação, praticamente, ela vai ter custo mínimo para os... Então isso era importante. É por isso que as empresas manufatureiras elas foram criadas, né? Para diminuir... Basicamente, a indústria manufatureira portuguesa criada no período pombalino, ela foi criada com o intuito de diminuir a zero. É claro que isso não aconteceu, mas reduzir ao máximo o nível de importações por Portugal. Certo? Tem um detalhe importante aqui que é o seguinte, na questão do ouro brasileiro, na questão do ouro, da extração do ouro brasileiro, Pombal ele vai privilegiar os grandes mineradores de ouro, portugueses, mineradores de ouro aqui no Brasil, que, né, exportavam esse ouro, conduziam esse ouro para Portugal, em detrimento dos pequenos exploradores. Aí a pergunta, o interessante a ser observado é, por que é que Pombal
ele vai fortalecer quem já é grande, ao invés de fazer crescer quem é pequeno. Não é por motivo algum que não seja um único motivo político de questões inclusive, segurança nacional. Porque os pequenos produtores de ouro, muito embora fossem abastados e produzissem ouro em certa quantidade, não tanto quanto os grandes senhores que produziam quantidades imensas de ouro, né? Esses pequenos produtores, eles estavam ligados, praticamente quase todos eles estavam ligados aos interesses internacionais. Entendeu? Então esse ouro estava fluindo para o exterior por uma via que não passava pelas mãos do domínio burocrático do déspota, que era o Dom José I, completamente alheio a essa ideia, né, de centralização. Então isso era considerado uma coisa perigosa. Eu estou fazendo um parêntese aqui, até estou comentando bastante, um assunto bem pequenininho aqui no texto, mas é importante você observar isso, que no contexto, que quando você observa a questão política, né, das fronteiras e dos interesses internacionais, o Pombal estava certo, o primeiro-ministro Pombal, né, se assim que a gente pode chamá-lo. Uma informação importante aqui que o Maxwell vai falar depois de um tanto de coisa que ele fala que o Estado pombalino criou a burguesia. Até porque a gente vai ver que com a morte de Dom José e com a queda de Pombal, essa burguesia, esses aristocratas, esses ricos, né, que eles vão lutar contra o sistema, pombalino. Bom, o Maxwell ele traz uma informação aqui um pouco complicada, um pouco diferente, difícil de concatenar aqui, mas veja bem, ele fala que não é difícil de concatenar, peraí. É o seguinte, ele fala que o ato de empoderamento do Estado não quer dizer uma restrição das liberdades individuais. Ele fala que o que acontecia o ato de engrandecimento, empoderamento do Estado do período pombalino, não queria dizer necessariamente, né, essa restrição das liberdades individuais. O que é difícil de entender, porque se você favorece um, automaticamente você está limitando o outro. Mas o Maxwell está dizendo isso, é só para constar, viu? Ele justifica, os defensores de Pombal vão falar, não, isso aí era necessário para alcançar o progresso. Sim, justifica. Como é que fala? Explica. Justifica, mas não explica, né? Correção, né? Explica, mas não justifica.